Boa tarde, pessoal, para quem está chegando. Sejam todos bem-vindos a essa tarde, nosso encontro diário, às 4 horas da tarde, para estudar, para aprender um pouquinho mais do Espiritismo. E hoje não é o dia da nossa leitura, é o dia do estudo do Livro dos Espíritos, onde a gente vai concluir esse tema aí que se chama Missão dos Espíritos, tá bom? Mas antes da gente iniciar de fato o nosso estudo, a gente vai fazer uma leitura desse livrinho aqui, ó. Vida Feliz. Essa é uma leitura bem breve, é um livro de mensagem bem curtinhas, tá? E aí vocês vão me acompanhando aí. A tristeza é mensageira de sofrimento. Não te prenda a elas, nem te permitas contaminar pelos teus miasmas. É certo que nem todos os dias são claros e ricos de alegria. Há ocasiões em que o sofrimento parece dominar os quadros das tuas atividades. No entanto, examinadas as dificuldades e sentidas as dores, faze o sol íntimo, afugentando a tristeza da tua mente, a fim de que mais facilmente superes os acontecimentos provacionais. O cultivo da tristeza abre campo a várias enfermidades da mente, da emoção e do corpo. Então, olha só, Joana de Ângeles nos fazendo refletir acerca da tristeza. É certo que nem todos os nossos dias aqui na Terra serão dias de felicidade, de alegria. Nós também iremos passar por momentos difíceis, momentos de tristeza, de amargura, de decepção. Mas que a gente não permita que a gente se contamine por momentos assim. Que a gente possa sentir esse sentimento e deixar ele também passar. Cultivando a esperança, de dias melhores, de esperança, de fé, de otimismo, que a gente possa fazer esse sol íntimo brilhar, como ela falou aqui. Sem falar que se a gente ficar cultivando a tristeza, a gente vai estar lesionando, o nosso corpo físico também, chamando diversos tipos de doenças que podem nos atingir, como a depressão, doenças cardíacas, doenças cerebrais e por aí vai. Então, pessoal, só que está chegando, boa tarde. A gente vai dar continuidade àquele tema que a gente iniciou semana passada, que se chama Missão dos Espíritos, a ocupação dos espíritos. E a gente viu que todos nós, que não é somente os espíritos superiores, são dotados de missões. Todos nós temos um dever a cumprir aqui na Terra, de acordo com a nossa capacidade em bem cumprir. Deus não manda grandes deveres e até impossível para pessoas que não têm capacidade de realizar. O fardo, é proporcional às nossas forças, àquilo que a gente consegue carregar. Então, cada um de nós, aonde a gente estiver inserido, seja no lar, seja no trabalho remunerado, seja nos nossos templos religiosos, a gente tem um dever, a gente tem uma missão ali, que a gente tem que saber desempenhar com louvor. E aí, nesse desempenho dessas missões, desses deveres, a gente pode adquirir valores importantes, como a paciência, a resignação, a coragem e o fortalecimento da nossa fé. Tá? Então, hoje a gente vai dar continuidade ao estudo, à missão dos espíritos, e aí a live funciona da seguinte forma. Eu vou lendo a pergunta, vou lendo a resposta e vocês vão contribuindo, tá? Vocês podem fazer perguntas, vocês podem acrescentar, vocês podem ficar à vontade. Desde já eu quero convidar vocês para uma live que vai acontecer mais tarde aqui no cantinho, de 7 horas da noite, onde o Nelson, que é um dos colaboradores dessa página, estará com o Jean, do IG Um Gay Espírita, onde eles vão falar sobre homossexualidade. Vamos trazer temas atuais e vão discutir esse tema à luz do Espiritismo. Então, desde já, todos estão aqui convidados, tá? Então, vamos lá. Para quem tem o Livro dos Espíritos ou tem aí no arquivo PDF, a gente está na pergunta 571, em que Kardec, ele pergunta à espiritualidade o seguinte: só os espíritos elevados desempenham missões? Ou seja, quando a gente pensa em missão, a gente pensa em algo assim grandioso, como Jesus fez aqui na Terra, como Chico Xavier também fez, como Divaldo Franco tem feito, nesses grandes missionários que nos deixaram esse belo exemplo de serviço.
Então, a Kardec perguntou se essas missões se as missões só são desempenhadas por esses tipos de espíritos superiores. A espiritualidade responde assim: a importância das missões guarda relação com as capacidades e com a elevação do espírito. O estafeta que leva um telegrama também desempenha uma missão, embora bem diversa de um general. Então, a espiritualidade ela quis falar que missão depende muito de cada um de nós, das nossas capacidades e da elevação do espírito. E ele compara, né, a pessoa que leva um telegrama, né, com quem o emite, que cada um de nós temos uma missão onde quer que estejamos, tá? Independente da importância. Para aquela pessoa que leva a mensagem, para ela aquele trabalho é importante, porque ela está levando a mensagem. Assim como ele diz, né, o general, que manda, né, que é o porta-voz da missão, para ele também é importante passar a mensagem. Vamos levar isso assim numa experiência real, por exemplo, da casa espírita. A gente chega na casa espírita e entra em contato com vários tipos de trabalhadores. Tem um trabalhador que palestra, tem um trabalhador que aplica o passe, tem um trabalhador que está na recepção entregando mensagem, colocando água, né, no copinho descartável. Há como a gente dizer que um trabalhador é mais importante do que o outro no centro espírita, só porque ele está desempenhando determinadas funções, ou seja, aparecendo mais? Não, não há. Por quê? Porque todos os trabalhos ali são importantes, né? Desde aquele que varre o chão, para aquele que distribui a sopa, para aquele que prepara o lanche das crianças. Então, cada um está no desempenho de uma função, que é uma função importantíssima. A partir do momento que a gente vai evoluindo, né, que a gente vai adquirindo experiência, a gente vai tendo capacidade de lidar com trabalhos que exigirão mais da gente. E aí a gente pode, no futuro, chegar, por exemplo, a desempenhar uma missão que Jesus desempenhou e que desempenha como governador da Terra. Então, é uma coisa que a gente vai alcançando aos poucos e não de repente, tá bom? A missão de um espírito lhe é imposta ou depende de sua vontade? Então, se nós desempenhamos missões, essas missões são impostas ou a gente escolhe? Aí a resposta: ele a pede e fica feliz em obtê-la. Então, né, quando a gente está lá no plano espiritual, né, e assume o compromisso de desempenhar uma tarefa, e às vezes a gente pede para desempenhar uma determinada tarefa, a gente fica feliz em ser ouvido, né, em ser contemplado, porque é uma oportunidade que a gente tem de evoluir, de experimentar e de evoluir. Aí Kardec faz uma pergunta da pergunta: a mesma missão pode ser perdida por vários espíritos? Sim, geralmente há muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. Então, às vezes, numa missão espiritual, né, que ele está falando em relação a mais aos espíritos mais adiantados, existem vários espíritos querendo desempenhar essa tarefa, mas nem todos vão desempenhar. Por quê? Porque eles vão levar em conta o preparo, né? O preparo, a capacidade de desenvolver a tarefa. É como se tivesse uma pré-seleção. Mas nessa pré-seleção, pré-requisito é evolução espiritual. Não é aquele, porque é priminho, tem um contatinho lá dentro. Não, isso não existe. O pré-requisito é evolução espiritual. Aí Allan Kardec faz outra pergunta: e em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Ou seja, qual é o teor da nossa missão, já que a gente está aqui encarnado? Resposta: em instruir os homens, em ajudá-los a progredir, em melhorar sua instituição por meios diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra desempenha uma missão, do mesmo modo que aquele governa ou que instrui. Tudo se encadeia na natureza. O espírito se depura pela encarnação, concorrendo ao mesmo tempo para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem sua missão neste mundo, porque todos podem ser úteis de alguma forma. Olha que lindo isso aqui que os espíritos dizem, que a nossa missão aqui na Terra, eu acho que todo mundo tem essa indagação. Eu queria saber qual é a minha missão aqui na Terra, fico meio perdido, não sei o que é que eu vim fazer, né? E os espíritos, eles dizem, a nossa missão é instruir os homens, é levar o conhecimento.
Mas além de levar o conhecimento, a gente tem que ser exemplo, a gente tem que ajudar nesse progresso. A gente tem o dever de melhorar as instituições, seja nosso lar, né, as instituições que nós precisamos, como a saúde, né, as instituições da saúde, da educação, por meios diretos ou por meios materiais, como construções, leis serem votadas e tal. Mas as missões, elas são mais ou menos gerais, ou seja, ela pode contemplar uma coletividade, como não, contemplar só a minha família. Mas isso aí vai depender. Por exemplo, aí ele lançou o exemplo. Aquele que cultiva a terra, o agricultor, ele desempenha uma missão. Ele está plantando ali alguma coisa que vai alimentar ou sua família ou outras pessoas, porque ele pode vender, né, o bem que ele está plantando. Do mesmo modo, aquele que governa, aquele que é chefe de uma nação, ou aquele que desempenha um papel de instrução, como os professores, tudo está bem entrelaçado na natureza. A gente vai se depurando, a gente vai vivendo novas experiências, tudo com o alvará da providência divina, porque ela é quem decide tudo, né? E todos nós temos uma missão, porque todos nós temos capacidade de ser útil em alguma coisa. A gente está passando por esse momento de pandemia, né, em que a gente fica meio confuso sobre todos os embates que assolam a nossa sociedade, né? A crise da saúde, a crise política, a crise moral. E a gente fica meio sem saber o que fazer. Mas aí, olha o que os espíritos nos disseram. Todos nós temos uma missão. E todos nós podemos ser úteis de alguma forma, né? Ou seja, a gente pode ser útil aqui agora, onde a gente está, né, trocando essas informações. A gente pode ser útil em família, a gente pode ser útil onde a gente está trabalhando. Não precisa a gente, porque eu quero resolver os grandes problemas da humanidade. Vamos tentar resolver aquilo que a gente pode resolver, aquilo que está ao nosso alcance, tá? Porque quando a gente quer abraçar o mundo com as mãos, às vezes a gente se frustra porque a gente não consegue, né? Então vamos começar com os servicinhos. Vamos começar com aquilo que está ao nosso alcance, tá bom? Qual pode ser na Terra a missão das pessoas voluntariamente inúteis? Olha só, são pessoas que são inúteis voluntariamente. É a tal famosa pessoa que está em cima do muro, né? Ela não faz o mal, mas também não faz o bem. Ela tá lá seguindo o fluxo da corrente, né? Onde for mais favorável, ela vai estar. E Allan Kardec, ele fala que a posição neutra significa menor esforço. E quem está na posição neutra faz o mal. Ela não deixa de fazer o mal. Porque quem não faz nada não está fazendo o bem. Quem não está fazendo o bem está fazendo o mal. Então a gente precisa fazer o bem. Mas mesmo assim tem aquelas pessoas que preferem, né, não fazer nada e ficam a vida inteira assim, né? Empurrando com a barriga, achando, às vezes só reclama, né? Não faz nada de bom para si nem para o próximo. Aí Allan Kardec perguntou justamente por essas pessoas. Os espíritos respondem: há pessoas que realmente só vivem para si mesmas e que não sabem tornar-se úteis para coisa alguma. São pobres seres que devemos lamentar, porque expiarão cruelmente sua inutilidade voluntária. Muitas vezes seu castigo já começa nesse mundo pelo tédio e pelo desgosto que a vida lhe causa. Olha só que forte, né? Então essas pessoas que são inúteis, né, como a gente chama, que não faz nada, nem para si nem para o próximo, ou só faz para si, os espíritos dizem que são pobres seres, né? São pessoas que merecem a nossa piedade e que possivelmente irão colher, né, alguma coisa aí pela sua inutilidade, pela sua preguiça, pela sua inércia, tá? Chico Xavier costuma dizer, né, porque ele continua ainda lá no plano espiritual, que a pior sensação de um espírito após o desencarne é a sensação de tempo perdido. É a sensação de que passou décadas aqui na Terra e não fez nada, né? Ficou simplesmente vendo a vida passar. Então, é um tipo de sofrimento para esses espíritos que não fazem nada, né?
por si e pelos outros, ou às vezes só por si, de toparem com essa frustração. Que está lá no plano espiritual, via que tinha muita coisa para fazer, mas por preguiça, por má vontade, por inércia não fez. E fica com essa sensação de tempo perdido. Aí Allan Kardec faz a pergunta da pergunta. Já que podiam escolher, por que preferiram uma existência que não lhe traria nenhum proveito? Né? Já que eles poderiam escolher, já que eles escolheram encarnar, por que eles então ficam a vida inteira assim, sem fazer nada? Aí os espíritos respondem. Entre os espíritos também há preguiçosos que recuam diante de uma vida de trabalho. Deus lhe permite agir assim. Mais tarde compreenderão à própria custa os inconvenientes de sua inutilidade e eles mesmos pedirão para recuperar o tempo perdido. Pode ser também que tenham escolhido uma vida mais útil e que hajam recuado diante da execução da obra, deixando-se levar pela sugestão dos espíritos que o induzem à ansiosidade. Então, olha só os ensinamentos que a gente pode tirar aqui. Esses espíritos que são voluntariamente inúteis, eles são espíritos que são preguiçosos, eles recuam diante o trabalho que é chamado a desempenhar, eles se recuam, eles preferem não fazer nada, né? Mas assim, eles vão passar por esse momento de compreensão de que realmente perderam um tempo valioso, uma oportunidade valiosa de progredir. E eles vão pedir para recuperar esse tempo perdido através de uma futura reencarnação, tá? E também podem, aí eles dizem, né, que ele também poderia ter vindo com planejamento reencarnatório de muita coisa para fazer, mas preferiu não fazer, porque nós temos o livre-arbítrio, né? Nós temos esse poder de decisão. Tá? A gente às vezes coloca muita dificuldade nas coisas que a gente tem para fazer, a gente se sente capaz, eu acho que não vale a pena, né? Então a gente tem que prestar mais atenção para a gente não deixar essas oportunidades passarem, né? Vamos lá, pergunta 575. As ocupações comuns mais não parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, conforme a ideia associada a esta palavra, tem um caráter de importância menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que o homem tem realmente uma missão na Terra? Então, Allan Kardec diz assim, tá. Quando vocês dizem, quando os espíritos dizem todos nós temos uma missão, quando a gente vai ver essas missões mais pessoais, parece mais deveres. Não parece missão, porque na concepção de Kardec, missão é aquela coisa grandiosa, né? Que usa em benefício de uma coletividade, que ajuda muitas pessoas e tal. E Allan Kardec pergunta assim, como é que a gente pode identificar um espírito em missão, né? Nessa missão na Terra? Aí eles respondem, pelas grandes coisas que realiza, pelo progresso que a conduz os seus semelhantes. Então, a característica de um espírito, uma missão, né, importante, é justamente isso. Ele realiza grandes coisas e essas grandes coisas que eles realizam é pelo progresso e é pelas pessoas, para trazer um bem-estar, uma segurança e um consolo para pessoas. E aí a gente pode elencar na nossa história vários espíritos, né, que tivemos contato aqui na Terra, que desempenharam essas missões, como por exemplo Jesus, né, que é o espírito mais evoluído que a gente teve contato, Chico, Divaldo, Irmã Dulce, Madre Teresa e por aí vai. Graças a Deus o que não falta são exemplos. Francisco de Assis, Bezerra de Menezes, né, que é chamado médico dos pobres. Então esses espíritos, eles fizeram grandes obras, né, e essas grandes obras foi pelas pessoas ou assim, pelo um foco maior, seja pessoas, animais, seres vivos no geral, tá bom? Os homens que trazem uma missão importante foram predestinados a isso antes de nascerem? Eles têm consciência dessa missão, né? Allan Kardec pergunta assim, esses espíritos que têm uma missão importante, eles foram predestinados, ou seja, antes de nascer eles estavam destinados a isso? Eles têm consciência dessa missão, ou seja, eles nascem sabendo, olha, eu estou plenamente encarnado e plenamente consciente
que tenham essa missão a cumprir? A resposta é: algumas vezes sim, mas quase sempre ignoram. Ao virem à Terra, têm apenas um vago objetivo. Suas missões só se delineiam após o nascimento e de acordo com as circunstâncias. Deus impele ao caminho em que devam cumprir os seus desígnios. Então, todos nós, né, nascemos com esquecimento do passado. Nossas faculdades são previamente tolhidas. Então, esses espíritos, eles nascem assim como nós, né? Eles podem trazer uma vaga intuição de querer fazer algo mais. Eu quero fazer algo mais. Eu penso, mas eu não consigo concretizar ainda. E a vida vai se encadeando, né? Ela vai se desenrolando e no momento certo, elas desempenham essa missão. Tudo converge para ela desenvolver. Vamos dar um exemplo, Chico Xavier. Só vem Chico Xavier na minha mente. Chico Xavier foi médium desde criança, né? Desde pequitito que ele vê espíritos por aí. E o pai dele não entendia muito bem, né? A mãe dele morreu quando ele era criança, ele conseguia enxergar a mãe desencarnada. Eles passaram perrengues com a madrinha, mas depois o pai casou, reuniu a família de novo, ele teve a madrasta, né, que cuidou de Chico Xavier durante algum tempo, durante alguns anos. Mas Chico Xavier, ele era criança, via espírito, mas ele não sabia do seu legado, ele ainda não sabia que ia desempenhar essa missão. Então foi na adolescência, né, através de Emmanuel, que Emmanuel apareceu para ele, né, falando que eles iam desenvolver grandes obras e perguntou, fez todo aquele acolhimento, perguntou se ele estava pronto para o trabalho, porque eles iam psicografar muitas obras e ele teria que atender pré-requisitos, que era disciplina, né, que toda essa história a gente já conhece. E aí as circunstâncias levaram o Chico Xavier a desenvolver todo o legado mediúnico, tanto que ele é considerado o maior médium de todos os tempos, de psicografia de mais de 400 obras, do seu desenvolvimento de ações sociais e por aí vai. Então, são as circunstâncias que levam esses espíritos a desenvolver essas missões. Não é nada forçado a barra. Não, porque você tem uma missão, você tem que fazer assim, assim, assado. Não, é uma coisa natural. É uma coisa que acontece, que desenrola. E do mesmo jeito foi com Divaldo, do mesmo jeito foi com Francisco de Assis, minha irmã Dulce, Maria Teresa, né? Todos esses espíritos têm esse legado aí de fraternidade para nos ensinar. A Marisa falou aqui, ó. O Papa Francisco também, ele vai ficar na história. O Papa Francisco é um Papa diferente, né? Muito tocado de misericórdia, de fraternidade, fala sempre da paz, né? Da comunhão dos povos. Aquela missa que ele realizou em Roma, né? Sozinho, né? Foi assim, entrou para a história aquela missa que ele fez, foi muito bonita, né? Me tocou muito. E com certeza aí, assim como no catolicismo, há também outras personalidades que fizeram um trabalho diferente, né? E que ajudaram diversas pessoas, centenas e milhares de pessoas. Em todas as religiões há espíritos dedicados a isso, né? Nascem pessoas com esse propósito. Mas como os espíritos dizem, quase sempre, né? Algumas dessas pessoas ignoram a sua missão, ignoram a sua atividade a cumprir e vão viver outro tipo de vida, às vezes na ociosidade, às vezes de forma desequilibrada, usando a mediunidade de forma desequilibrada, né? E, enfim. Bora lá. Outra pergunta aqui. Quando o homem faz alguma coisa útil, age sempre em virtude de uma missão anterior predestinada ou pode ter recebido uma missão não prevista? Ou seja, toda vez que a gente está realizando algo útil, é porque a gente já estava predestinado a realizar algo útil ou pode acontecer de simplesmente acontecer? Simplesmente surgir, algo não previsto, algo que não estava escrito no script? A resposta: nem tudo que o homem faz resulta de uma missão predestinada. Ou seja, nem tudo que acontece na nossa vida é porque estava escrito no livro da vida. Né? Tem muita coisa que vai desenrolando, que vai acontecendo, que vai entrando na nossa vida assim de forma meio que no improviso, né? Assim, no improviso complicado, né? Porque Deus não age no improviso.
Muitas vezes ele, o homem, é um instrumento de que serve um espírito para fazer que execute uma coisa que considera útil. Então, às vezes a gente está de bobeira, né? Aí tem um espírito que precisa se comunicar. Aí ele procura no meio daquele grupo uma pessoa que esteja mais afinada possível com ele, mais sintonizada. Aí ele vai e usa aquela pessoa como instrumento. Não estava no livro da vida que essa pessoa vai ser médium e que entra em comunicação com aquele espírito. Foi um momento, foi a situação, a necessidade, né, que fez a situação. Aí ele vem um exemplo. Por exemplo, um espírito julga que seria bom escrever um livro que ele próprio escreveria se estivesse encarnado, né? Ou seja, se o espírito tivesse encarnado, ele iria escrever este livro. Então ele procura um escritor mais apto a compreender e executar o seu pensamento, transmite-lhe a ideia do livro e o dirige na execução. Assim, esse homem não veio à Terra com a missão de fazer tal obra. Dá-se ao mesmo com certos trabalhos artísticos ou com as descobertas. Deve-se ainda dizer que durante o sono corpóreo, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante e que os dois se entendem acerca da execução do trabalho, ou seja, algo que não era para acontecer, né? Não estava previsto, mas aconteceu. O espírito estava precisando de alguém para transcrever a sua obra, viu que aquele médium se afinava, né? Ou seja, olha, a gente tem uma mentalidade mais ou menos parecida, ele é capaz de compreender aquilo que eu quero passar e vai ser ele mesmo. E usa aquele médium, né, como intermediário, como instrumento. Sem falar que a gente faz esses encontros também enquanto a gente dorme, né? Quando a gente está em sono, que é chamado de desdobramento, tá bom? E isso é muito comum, esse negócio do não programado, porque no livro Ação e Reação de André Luiz, ele conta uma história de um senhor, de um homem, que ele era para desencarnar com a dermatite, que abria o corpo dele, né? Algumas partes do corpo enxargas e feridas. Ele era para desencarnar assim nas casas dos 40 anos. Aí ele tinha 2 filhinhos adotivos, né? Que a esposa o largou e ele estava lá só. E quando a espiritualidade vai lá, né? Porque ele estava muito doente e tal, a espiritualidade vai e vê que ele estava desempenhando um importante papel na religião onde ele estava, né? Ele estava ajudando as pessoas e tem a questão das 2 crianças que precisavam dele, né? Precisavam dele com saúde e vivo. E a espiritualidade ela analisa e percebe que ele permanecer vivo é mais benéfico para ele do que se ele desencarnasse cedo, pela atividade que ele estava desenvolvendo e pela importância dele em estar no lar, cuidando dos seus filhos. E sabe o que a espiritualidade faz? Ela pega e prorroga. Ele não vai desencarnar agora, né? Vamos prorrogar. Vamos deixar ele mais tempo nessa experiência, porque essa experiência está dando muito certo. Então, vamos manter, tá? Então, não existe essa coisa, porque eu nasci, vou viver só 20 anos, porque viram isso em mim. Não existe. O nosso planejamento, ele pode sofrer modificações de acordo com o objetivo final, que é a nossa evolução, que é o quanto aquela experiência ela é importante pra gente, tá? Marisa, ele se preocupa de verdade com a humanidade. Acho que as coisas vão acontecendo conforme o ser vai se permitindo também. Afinal, o objetivo é que o homem evolua, né? E isso, justamente, o objetivo é isso, é progresso. Ninguém tá aqui para matar mosca, para estar de férias, curtindo uma vibe aí. A gente tá aqui para progredir, para evoluir. Vamos continuar. Pergunta 5, 7 e 8. Mas e aí, o espírito, ele pode falir numa missão por sua própria culpa? Ou seja, ele pode pular o barco, chutar o pau da barraca, dizer, não quero isso pra minha vida não, vocês aí que lutem, né? Tchau, cansei. Será que o espírito pode falir uma missão, pode abandonar uma missão? Aí eles dizem sim, se não for um espírito superior. Então, se não for um espírito superior, a gente pode desistir da nossa missão. Pode dizer, não, tá muito difícil, aí dá as costas, deixa tudo para trás e vai-se embora, né? Em vez de insistir mais um pouco, em ter segunda chance,
Então, geralmente, quem foge de uma missão é um espírito, não é um espírito superior. E também nós temos o livre-arbítrio, como a Marisa aí acabou de falar. Aí Kardec faz a pergunta da pergunta. E quais são para esses espíritos as consequências, né, de ter abandonado uma missão, de falir uma missão? Terá que retomar a tarefa. Essa é a punição. Depois sofrerá as consequências do mal que haja causado. E quem é que pune? É Deus que pune? Não, não é Deus que pune, é a nossa própria consciência. Porque quando a gente desencarna, ou quando a gente está encarnado, a gente fica tão mal por aquilo que a gente fez, que a gente quer se livrar desse sentimento de culpa. E como é que a gente se livra desse sentimento de culpa? Refazendo, recomeçando a tarefa. Seja com a mesma pessoa, seja com outra pessoa, mas o importante é recomeçar. Tá bom? Então, as consequências seria isso, refazer a tarefa. Olha, tu poderia ter feito melhor, não fez, vamos experimentar de novo. Porque Deus não tem pressa. Deus quer que a gente aprenda, né? Então, a reencarnação é algo pedagógico. A nossa vida é pedagogia, é experimentação. A gente precisa experimentar, a gente precisa testar, a gente precisa sentir, tá bom? Para a gente poder aprender. Vamos lá. Pergunta 579. Já que é de Deus que o Espírito receba a sua missão, como pode Deus confiar a missão importante de interesse geral a um Espírito que é capaz de falir? Como é que pode, né? Se Deus é perfeição, como é que Ele coloca uma missão nas mãos de um Espírito que pode falir, que pode desistir, ou que pode fazer tudo atravessado, tudo errado? A resposta: será que Deus não sabe se o seu general alcançará a vitória ou se será vencido? Claro que sabe. E seus planos, quando importantes, não são confiados aos que hajam de abandonar a obra pela metade, né? Então, que a gente tem essa certeza. Deus, Ele não dá fardos pesados a ombros fracos. As missões importantes, eles até a gráfica coloca até em itálico isso. Quando importantes, são confiados a espíritos que não vão falir, que não vão desistir, que não vão abandonar. Para vós, toda a questão está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas que não vos é concedido, né? Então, tem coisas que a gente ainda não tem capaz de compreender, né? Mas conforme a gente vai estudando, a gente vai internalizando melhor. Então, que a gente tem essa certeza. Missões importantes, vamos supor assim, o que é uma missão importante? Vamos supor assim, Jesus, a encarnação de Jesus aqui na Terra. Jesus vai trazer a terceira revelação, que foi a segunda revelação, que foi a lei de amor, né? Que foi a lei de amor. Jesus não desistiu, Jesus foi até o fim. Não foi? Foi. Ele tinha convicção, ele tinha objetivo, ele tinha foco, ele sabia do seu dever. Era um espírito superior, então ele não iria desistir, por mais que fosse sofrido, por mais que ele sofresse, mais que ele chorasse, mais que ele se angustiasse, ele não iria sucumbir, ele foi até o fim, né? Paulo de Tarso passou por toda aquela renovação, né? Deixou de ser Saulo para deixou de ser Paulo e foi até o fim sendo Paulo de Tarso, né? Morreu, foi assassinado defendendo o cristianismo, defendendo a boa nova, defendendo o evangelho. E a gente pode ter também outros exemplos de várias pessoas aí que foram até o fim. Agora, existem aquelas pessoas, né, que tá fazendo algo bacana, né, desenvolvendo um trabalho bom e que de repente muda o foco. Aí se vincula a atividades que não são tão assim, né, assim, esperadas. Por que desistiu? Porque não era um espírito superior, porque se fosse um espírito superior, não teria cedido, teria persistido, tá? Vamos continuar então. O espírito que encarna para desempenhar uma missão tem o mesmo receio de outro que o faz por provação? Ou seja, Allan Kardec perguntou se o sentimento de um espírito que encarna para desempenhar uma missão tem receio em relação ao outro que vem com provação. Ele disse não. Por quê? Porque ele tem experiência. A gente está lidando com um espírito superior. Então, o espírito superior ele não tem receio, porque ele sabe que o fim será esse.
Então, ele é como se fosse o soldado indo para a guerra. Ele vai para a guerra para desempenhar o seu papel. Né? E os espíritos superiores também agem dessa forma. Né? Eles vêm com foco, determinação, coragem e vão até o fim. Os homens que servem de faróis ao gênero humano, que o iluminam com seu gênio, certamente desempenham uma missão, né? Uma pessoa que para nós é parâmetro, é referência de conhecimento, de saber científico, filosófico, moral e religioso, é um farol pra gente, né? A gente tem assim, ó, no espiritismo, eu gosto muito do Divaldo Freire para mim é um farol. Então é uma pessoa que a gente tem como referência. Entre eles, porém, há os que se enganam e que, ao lado de grandes verdades, propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens, né? Do jeito que há aqueles que caminham as pessoas para uma rota segura, há também aqueles que manipulam a informação, né? E usam para interesses próprios. Então, os espíritos quiseram perguntar como é a missão desse povo, né? Qual é a desse povo? Eles respondem, como falseados por eles próprios, estão abaixo da tarefa que se propuseram executar. No entanto, é preciso levar em conta as circunstâncias. Os homens de gênio têm que falar de acordo com as épocas em que vivem. Assim, o ensinamento que apareceu errôneo ou pueril numa época adiantada pode ter sido suficiente para aquele século que foi divulgado, tá? Então, é importante que quando a gente for ler um texto de uma obra espírita ou filosófica, a gente saiba colocar aquele texto naquele fato histórico. Por quê? Porque as ciências, elas vão mudando, elas vão evoluindo. Então, o pensamento que era tido como absoluto numa época remota, né, numa época atrás, já não se encaixa muito bem na época presente, né? A gente vê claramente que não dá para mais encaixar aquele pensamento. E a gente vai fazer o quê? Vai criticar essa pessoa? Não, a gente vai dizer assim, bem, essa informação foi suficiente para aquela época. A gente está numa época diferente. Exemplo, penas eternas. As religiões, né, ainda algumas religiões, falam sobre penas eternas. Porque se você não for bom, você vai para o inferno. Se você for bom, você vai para o céu. Aí você fica naquela. Quando você entra para o Espiritismo te convida a outra reflexão. Olha, não é bem assim. Não existe esse negócio de céu e inferno. Aquele negócio do castigo era porque as pessoas precisavam desse temor para fazer o bem. Agora a gente está em um outro tipo de entendimento. A gente é capaz de compreender que Deus dá oportunidades para a gente se reencontrar. E que a evolução não é assim de uma única vida, é algo gradual, é algo contínuo. Aí você fica, e você fica nesse choque. Agora, o que eu tenho que seguir? Coloca no contexto histórico e veja o que faz melhor para ti. Se é a crença de um céu, de um inferno, ou se é a crença da pluralidade das existências, das reencarnações, tá bom? E haja de caridade para as pessoas, né, que ainda precisam desse tipo de entendimento para fazer o bem, né, para mudarem as suas vidas. Oi, tia. A gente vai para a pergunta 582, Marisa. Bora lá. Olha só a pergunta que Kardec faz. Ele pergunta se a paternidade é tida como uma missão. Aí a gente pode encaixar, né, maternidade e paternidade aí nesse contexto. Será uma missão? Aos espíritos dizem, sem dúvida é uma missão. É ao mesmo tempo um dever grande, em que envolve mais do que o homem pensa, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Olha só, né? É uma missão e das grandes, para quem é mãe, quem é pai, né? Isso aí é pra gente. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais, a fim que estes os dirigem pelo caminho do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização frágil, uma física frágil, delicada, cheia de covinhas, né, fofinhas, com vontade de morder, para que a torne acessível a todas as nossas impressões. Ou seja, a criança nasce frágil, naquela inocência, né, naquele amor, naquela pureza de coração, para que elas sejam acessíveis à nossa influência, para que elas saibam ouvir os nossos conselhos, receber o nosso amor, receber o nosso carinho, tá bom?
Então, nós temos o dever de conduzir esses seres ao caminho do bem, ao caminho da valorização, né? Dos valores morais e civis. Mas há quem se ocupe mais em endireitar as árvores do seu jardim e fazer que deem bons e abundantes frutos do que endireitar o caráter do filho. Olha só, eles dizem assim, mas nesse meio tempo há aqueles que se preocupam mais em cuidar do seu jardim, né? Para que seja bonito aos seus olhos do que endireitar o caráter de um filho. Porque ter um filho é fácil, né? A gente passa 9 meses com a criatura na barriga, ela nasce, pronto, nasceu o filho. Mas educar é difícil. Requer muita paciência, muita perseverança, muito pulso. Se este vier a sucumbir por culpa dos pais, sofrerão os genitores as consequências dessa queda, recaindo sobre ele os sofrimentos dos filhos na vida futura, por não terem feito tudo quanto deles dependiam para o filho avançar-se na estrada do bem. Ou seja, se esse filho sucumbir, né, escolher um caminho obscuro, por omissão dos pais, por falta de educação, por falta de moralização ética ou religiosa, os pais sofrerão junto com ele, né? E sofrerão o remorso, a culpa de poder ter feito e não fizeram na educação desses filhos, tá? Então é um dever, né, que a gente tem com essas criaturazinhas lindas, maravilhosas que são as crianças, né? Agora, se os pais fizeram o que puderam e o filho continua sendo vacilão, né, a culpa não pode ser dos pais, né? Aí já é do filho que escolheu o seu próprio caminho. Eles continuam falando dos pais, agora é a missão dos pais, né? É sabendo. Os pais são responsáveis. Aí eles já fazem essa pergunta do que eu estava falando agora. Os pais são responsáveis pelo transviamento de um filho que envereda pela senda do mal, apesar dos cuidados que lhes dispensaram. Ou seja, o pai e a mãe sempre foi preocupado em dar uma base moral, uma base religiosa, né? Sempre foram bons exemplos, mas o filho quer ser transviado, né? Ele quer fazer o mal, ele quer estar envolvido em coisas não boas, coisas ruins. Aí, será que os pais têm culpa? Resposta, não. Mas quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-los do mau caminho. Então, a nossa missão, como os pais, é tentar enxergar a que nosso filho é propenso. Vamos pensar assim, eu noto que o meu filho, ele tem um comportamentozinho muito egoísta. Então, eu sei onde eu tenho que trabalhar com ele, né? Onde eu tenho que insistir. Eu vejo que o meu filho, ele é ótimo em repartir, mas ele não é tolerante, né? Ou ele menospreza as meninas, por exemplo. Então, eu sei onde devo insistir. Eu vejo que o meu filho, ele quer as coisas muito fáceis. E quando não tem, ele se rebela e é violento. Então, eu sei onde eu tenho que insistir, tá? Então, justamente nesse caso, a missão é não abandoná-los, é insistir na nossa educação. Tanto maior o mérito dos pais, se a gente conseguir desviar eles do mau caminho. Eu estava conversando um dia com minha mãe, eu disse, mãe, olha, pra mim, eu vendo a senhora aí, né, graças a Deus, tem 3 filhos, né, os 3 filhos são adultos, estão tocando suas vidas, eu acho que a maior satisfação de um pai e de uma mãe é ver os filhos no caminho do bem, né? Assim, sendo homens e mulheres de bem, sem problemas com as outras pessoas, né? Sem nenhuma encrenca. E deve ser a maior satisfação de um pai e de uma mãe, é isso. Ver seu filho feliz e ir no bom caminho. Allan Kardec faz uma pergunta da pergunta. E se um filho se tornar um homem de bem, a despeito da negligência ou dos maus exemplos do pai, tiram estes algum proveito disto? Aí eles só dizem assim, Deus é justo, né? Então, sinal de que, né, se o filho, mesmo que nasça em um lar violento, criminoso, e esse filho não seja assim, né, seja um homem de bem, ele perguntou se os pais tiram algum proveito nisso. Talvez o proveito de ter esse filho como exemplo, né?
e que esse filho seja um farol para esses pais, né, para essa família sair dessa zona de conflito. Bora lá, penúltima pergunta para a gente terminar a live de hoje, né? Qual pode ser a natureza da missão do conquistador que só tem em vista satisfazer a sua ambição e que, para alcançar esse objetivo, não recua de nenhuma das calamidades que vai espalhando? Ou seja, vamos supor um conquistador aí que tem algum objetivo para ele próprio, e para ele conseguir esse objetivo e para satisfazer essa ambição, ele passa por cima de todo mundo, ele não está nem aí, está sendo responsável pela vida das pessoas, ele quer o dele, pronto. Aí Allan Kardec pergunta qual seria essa natureza, né? E a gente pode entrelaçar desses grandes representantes, né? Desses ditos governantes, que tem essa missão de chefiar uma nação, um estado, um município, e em vez de conduzir essa população para o progresso, leva para um lamaçal, né? O faz mergulhar ainda mais nas trevas. A resposta: na maioria das vezes, não passam de instrumento de que Deus se serve para cumprir os seus desígnios, representando essas calamidades um meio de fazer que um povo progrida mais rapidamente. É meio duro isso, né? Mas aí o que os espíritos veio dizendo? Que essas pessoas são instrumentos de Deus. E se a gente for ler no Evangelho segundo o Espiritismo, o mal e o remédio, lá a espiritualidade diz que Deus usa o mal como um remédio para que a gente possa evoluir. Porque alguma coisa não está dando certo, então a gente vai adoecer, né? A gente vai passar por uma situação difícil para que a gente possa buscar a nossa cura. E se a gente for falar em cura, estamos falando da cura do Covid? Tá, talvez o Covid de hoje, em questão de humanidade, não seja nem os maiores nossos problemas. Talvez o maior dos nossos problemas seja o egoísmo, né? Porque o egoísmo está fazendo com que esse vírus se espalhe, o egoísmo está fazendo com que a gente não ouça a ciência, o egoísmo que tá fazendo com que a gente não se importe, em estar contaminando as pessoas, em estar sobrecarregando os serviços de saúde, né? Então, assim, se a gente tem esse conquistador ou esse líder que para atingir um objetivo ele vai passando em cima das pessoas que não tá nem aí pro que isso pode causar na vida delas, ele está sendo um instrumento, né? E isso que está acontecendo com este povo vai servir para que ele progrida mais rapidamente. É duro, mas é sofrimento, pô, né? Uma expiação. Só que Kardec ele não se dá por satisfeito, né? E ele faz uma pergunta: mas e aquele que é instrumento dessas calamidades? Aquela pessoa lá que está sendo instrumento dessas calamidades passageiras, não tem nenhuma parte na produção do bem que daí possa resultar, pois que visava apenas a fim pessoal. Mesmo assim, ele tirará algum proveito deste bem, ou seja, tá certo que essa pessoa, né, ele pode levar um bem, porque essas pessoas vão progredir, né, essa população vai progredir. Mas essa pessoa, ele foi instrumento de algo muito ruim que assolou essa população, que assolou esse povo, né, mas mesmo assim ele vai tirar algum proveito desse bem, né, isso é injusto, o cara que causou isso tudo, né? Como é que ele pode ainda mais se aproveitar sobre isso? Aí a resposta é: cada um é recompensado de acordo com suas obras, com o bem que quis fazer e com a retidão de suas intenções. Olha só que interessante. A cada um segundo as suas obras, gente. Não tem como a gente colher flores, a gente colher espinhos e esperar colher flores. Claro que cada um de nós, nesse momento que a gente vive, de acordo com a nossa resignação e nossa força de vontade em lutar, a gente pode, ao final disso tudo, viver uma humanidade melhorada, né? Ou a maioria já bem melhor do que antes do Covid. A gente está tendo essa oportunidade, né? Então, que cada um sabe aproveitar, né? A cada um segundo as suas obras. Aí Allan Kardec ele faz uma nota aqui, ó. Os espíritos encarnados têm ocupação inerentes às suas existências corpóreas. No estado errante ou de desmaterialização, tais ocupações são proporcionais aos graus de adiantamento deles. Isso aí a gente já viu, né? Encarnado ou desencarnado, cada um tem uma missão, tem um papel a desempenhar
de acordo com a evolução espiritual de cada um, de acordo com suas capacidades. Uns percorrem os mundos, instruem-se e se preparam para a nova encarnação. Outros, mais adiantados, se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos, sugerindo as ideias que lhes sejam propícias, assistem os homens de gênio que concorrem com o avanço da humanidade. Então, até os cientistas que hoje estão nos laboratórios aí, né, pelo mundo, todo mundo querendo a cura, buscando uma vacina, ou buscando uma terapeuta farmacológica que garanta uma recuperação melhor para essas pessoas. Essas pessoas são assistidas por espíritos bons, porque a intenção é boa, né? Eles são inspirados por esses bons gênios, né? Que são esses espíritos mais adiantados. Aos que encarnam com a missão do progresso, enquanto outros tomam sobre a sua tutela os indivíduos, as famílias, os agrupamentos, as cidades, os povos, dos quais se tornam anjos da guarda, gênios protetores e espíritos familiares. Então, além desses espíritos desencarnados que estão cuidando dos cientistas, da natureza, há também aqueles espíritos superiores que cuidam de uma família, que são os amigos familiares, que cuidam de uma população. Vamos supor assim, quem é o guia espiritual do Brasil é Ismael. Ismael, ele é um espírito adiantado, né, mais evoluído, que tem essa missão de tutela com o Brasil, né? Eu espero que Ismael esteja bem, né? A gente está falando de espírito superior, então, por mais que esteja confusa a coisa, né? Ismael sabe o que está fazendo. Jesus é o governador da nossa terra, ele cuida do nosso planeta, ele esteve presente na criação deste mundo. Então, só para a gente ter uma noção de como os encargos, né, dos espíritos. Outros, finalmente, presidem os fenômenos da natureza, como a gente viu, né? Os espíritos ligados à natureza, de que se fazem agentes diretos. E a gente está falando de espíritos mais adiantados, né? Obviamente. E também há os espíritos vulgares, que se intrometem em nossas ocupações e diversões. Os espíritos impuros e imperfeitos aguardam em sofrimentos e angústia o momento em que Deus lhe proporciona o meio de se adiantarem. Se praticam o mal, é pelo despeito de ainda não poderem gozar do bem. Então, se esses espíritos, sejam encarnados e desencarnados, eles praticam mal, é porque eles ainda não estão preparados para o bem. Não porque o bem seja selecionista, mas é por orgulho mesmo, por egoísmo, por ambição. Então, gente, a gente fala dos espíritos desencarnados, mas a gente tem que lembrar que nós fazemos parte dessa classe, né? Aqui a gente está só desempenhando um papel. A gente está aqui só de passagem na Terra. Quando a gente vai desencarnar, a gente vai mudar de lado, né? A gente vai para o lado dos desencarnados. A gente vai para o lado da erraticidade. Vejam só que como a nossa vida aqui na Terra reflete no plano espiritual. Quem for do bem, vai continuar sendo do bem, né? Eu vi essa reflexão muito importante no Facebook, que dizia assim, eu não creio na mudança da moral da pós-pandemia. E eu fiquei refletindo sobre isso. Eu digo, a gente pode tirar algumas lições. Primeiro, quem é do bem vai continuar sendo do bem, porque primeiro faz parte de quem ela é. Ela não fazia o bem depois que o Covid chegou no Brasil e no mundo. Ela já fazia parte da rotina dela, já fazia parte de quem ela é. Ela vai continuar sendo o que ela é, né? E vai estar somando essa experiência que estamos passando. Agora, quem pratica o mal, ou quem está em cima do muro, sem muito bem o que fazer, ela está tendo essa oportunidade de adquirir essa experiência, de refletir os seus valores, seus pensamentos diante da vida, seu sentimento de coletividade. E a gente precisa torcer e orar muito para que essas pessoas que estão confusas ou que praticam o mal, elas possam mudar de conduta. A gente vê que não é de hoje que o nosso planeta passa por esse processo de renovação. A gente vê isso nas nossas crianças. Não são as mesmas crianças da nossa época. Elas estão em um outro nível já de empatia, solidariedade, pensa nos animais, pensa nas plantas, né? Meu filho, ele é asmático, faz parte do grupo de risco. No primeiro dia de quarentena, ele disse, mãe, eu estou com muito medo do Covid. Eu disse, por quê? Porque
ele pega os velhinhos e os doentes como eu. Então ele estava preocupado, né? Ele já tem essa empatia com ele. Claro que ele tem os defeitozinhos dele, né? Coisa que a gente vai ajeitando de um lado e do outro, vai lapidando. Mas é uma geração diferente. Então olha a nossa missão como pais e mães dessa geração. E que a gente precisa, o que a gente precisa é se tornar, né, ao nível deles, para que a gente possa construir esse mundo novo. Não é esperar que eles, filho, agora é com você. Não, é uma construção nossa também. Então que a gente possa aproveitar essa experiência, porque a nossa vida aqui vai refletir no plano espiritual. A nossa vida aqui vai determinar de como será do outro lado, né, de como a gente vai reagir, né, como é que a gente vai conduzir as nossas relações sociais a partir de agora, após essa experiência, tá bom? Então, gente, a gente terminou, né, esse item, esse capítulo, e a gente vai entrar na próxima, acho que é hoje a sexta, né? Na próxima sexta, no capítulo hoje, que é os 3 reinos. Legal, a gente vai falar sobre minerais, plantas, animais, homens, mente e psicose. É um trem aqui, mas é muito legal, tá bom? Lembrando a todos que hoje às 7 horas da noite vai ter a live com o Nelson e o Jean. Estejam aqui, tá? Para apreciar. Lembrando que esse capítulo hoje é o último capítulo que encerra a parte 2 do Livro dos Espíritos. Então, depois dos 3 reinos, a gente vai entrar no livro 3º do Livro dos Espíritos, que é o último livro, que é a última parte do Livro dos Espíritos, que são as leis naturais, aí que começa o babado, né? E é isso aí, obrigada pela presença de vocês. Amanhã estarei aqui no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. E um abraço, fiquem com Deus e vamos refletir e vamos nos tornar pessoas melhores. Tchau, gente, um abraço.